Boa tarde a todos, então. Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciarmos, esclarecemos que em sua identificação, junto a esta plataforma digital, deverá constar seu nome completo. Em contrário, pedimos a gentileza de renomeação. Essa ação servirá à emissão de certificados. Solicitamos ainda aos conselheiros, diretores de subseções, presidentes de comissões e demais autoridades que adicionem também o cargo junto ao seu nome completo para identificação do cerimonial. Perguntas poderão ser efetuadas e dirigidas aos expositores através do quadro de perguntas ou mesmo pelo chat, dirigindo a sua questão àquele expositor. Quaisquer dúvidas sobre esses procedimentos e demais questionamentos, estaremos à disposição no chat. Neste momento, daremos início ao webinar Diálogos, a visão jurídica e econômica sobre o presente e o futuro das instituições brasileiras pós-Covid-19. Registramos e agradecemos as ilustres participações e ilustres presenças identificadas por esse cerimonial. A doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira, representando neste ato o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. O doutor Rui Janone Dourado, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo. Temos os seguintes expositores deste webinar: ministro Maílson Ferreira da Nóbrega, ministro de Estado da Fazenda no período de janeiro de 1988 a março de 1990, membro da Academia de Direito e Economia, membro de conselhos consultivos e de administração de empresas nacionais e internacionais. Temos também a presença do segundo expositor, o ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal entre 2003 e 2012, presidente daquela corte e do Conselho Nacional de Justiça em 2012, advogado, professor, parecerista e consultor jurídico. Senhoras e senhores, para a abertura dos trabalhos, a palavra da doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira, representando neste ato o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Boa tarde a todas e todos. É com muito prazer que neste final de sexta-feira tenho a honra e a alegria de abrir esse encontro absolutamente especial que foi concebido pelo nosso ilustre presidente da Comissão de Arbitragem, doutor Rui Janone Dourado, e que, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, eu, então, declaro abertos os trabalhos para que ouçamos aqui as considerações dos nossos interlocutores tão relevantes que já fizeram e continuam fazendo parte da história deste país. Ministro Aires Brito, uma referência na história do Supremo Tribunal Federal, cuja passagem deixou marcas absolutamente fenomenais pela qualidade, pela postura, pela contribuição para a construção de uma jurisprudência sempre fortemente calcada na ciência jurídica e nos mais fundamentais princípios de direito. Ministro Aires Brito, é um prazer, em nome da OAB São Paulo, recebê-lo para esta tarde, para este encontro, contar com a sua já tão conhecida cultura jurídica, mas não só, com a sua cultura humana, com a sua cultura geral, que é notoriamente conhecida por todas e todos. É um privilégio da OAB São Paulo tê-lo conosco e motivo pelo qual todas as saudações precisam ser feitas, não só a esses dois grandes interlocutores, o ministro Aires Brito, o ministro Maílson da Nóbrega, mas também ao doutor Rui Janone Dourado. Que felicidade, presidente Rui, ter esta iniciativa e essa fantástica ideia para esse tema que considero fundamental. Quero também saudar o ministro Maílson da Nóbrega, né, nosso ex-ministro, mas sempre ministro, né, que fez e faz sempre muita diferença no cenário econômico da história do país,
não só pelo momento que esteve ocupando o cargo ministerial que ocupou, mas também por ser uma das referências brasileiras mais importantes até a contemporaneidade no que tange às questões da economia e que são sempre tão essenciais para um país que se pretende desenvolvido. Ministro Maílson da Nóbrega, é uma alegria contar com sua presença aqui nesse momento tão complexo pelo qual passa o país e tendo Vossa Excelência a experiência, né, que teve e todo o seu estofo técnico e acadêmico, e eu tenho certeza que vai ser absolutamente enriquecedor, assim como as considerações do ministro Aires Brito, que ouçamos as ponderações que Vossas Excelências têm a nos fazer sobre estas questões que estão inteligentemente propostas pelo nosso querido doutor Rui Janone Dourado. De modo que é em nome da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos e de toda a diretoria, que eu, então, dou as boas-vindas e faço estas declarações iniciais, abrindo este importantíssimo evento. Doutor Rui, termino as minhas considerações de abertura fazendo ainda mais uma observação que reputo absolutamente fundamental e que é a sua excelência em tudo o que vem fazendo, seja na condição de conselheiro, seja, e é um dos grandes, e temos inúmeras valorosas e valorosos conselheiros seccionais, mas também à frente da comissão que Vossa Excelência tem presidido com muito brilho. Tem sido absolutamente fantástico vê-lo na condução da sua comissão e dos trabalhos que vem fazendo, sempre com muita contribuição de valor para a advocacia e para o nosso país. Então, estão abertos os trabalhos do webinar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Raquel. Passamos, então, a palavra para a apresentação, condução e mediação das exposições pelo doutor Rui Janone Dourado, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de São Paulo. Bom, boa tarde a todos. Começo agradecendo a disponibilidade do ministro Carlos Aires Brito, do ministro Maílson da Nóbrega. Sabemos que nesses dias, né, todos temos, apesar do isolamento, todos temos sido demandados intensivamente para tratar dos mais diversos assuntos. Agradeço o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil para a realização desse evento. Agradeço muitíssimo as palavras da nossa diretora, conselheira e colega, doutora Raquel, que também tem contribuído de forma totalmente abnegada para o interesse da classe. E, sem mais delongas, eu começo, então, direcionando os trabalhos ao ministro Maílson e fazendo uma rápida, uma breve introdução daquilo que nós vamos tratar hoje aqui. Não foi sem querer o título desse evento, justamente deixou-se o mais amplo possível para que Vossas Excelências possam manifestar suas opiniões de maneira franca e bastante tranquila e liberal. Chama a atenção que faltou na breve qualificação do ministro Aires a inclusão de que, além de jurista, advogado, ministro, é poeta também, e um dos grandes poetas. E o que eu gostaria de colocar aqui hoje nesse debate é que os impactos econômicos dessa pandemia, que são inegáveis, ele já vem causando dúvidas no meio jurídico, principalmente em decorrência da impossibilidade na manutenção das condições contratuais negociadas antes do surgimento dessa pandemia.
Diante desse quadro dramático, existe a possibilidade de uma intensificação de disputas judiciais, arbitrais, ou seja, disputas de todos os níveis. O que a gente nota é que alguns governos, mundo afora, já vêm adotando medidas para evitar essas disputas e, com isso, permitir a continuidade de empresas e de negócios. Sendo assim, diante desse cenário, que, sem dúvida alguma, é um desafio para todos nós, acredito que, mesmo nos momentos mais difíceis que o ministro Maílson vivenciou no passado econômico, né, do nosso país, nunca se passou por um momento tão tenso e delicado como esse. Como vamos avaliar alternativas para a resolução dessas controvérsias que vão surgir, de forma a não abalar ainda mais a economia? E eu já coloco aqui uma questão que tanto o ministro Aires quanto o ministro Maílson poderão fazer uma reflexão, que é: para os senhores, faz algum sentido, nesse momento de instabilidade econômica e social, ser criado, e eu coloco aqui entre aspas um marco legal de transição que possa preservar a teoria econômica do contrato mais do que a teoria da imprevisão? Fazendo isto, haveria uma preservação de contratos e contribuiria para a recuperação econômica? E aí eu vou tomar a liberdade, ministro Maílson, recorrendo aqui ao seu livro, além do feijão com arroz, tem uma passagem que eu acho muito interessante, em que o senhor diz: depois de mais de 2 anos dormindo mal, com graves preocupações sobre os dias e meses vindouros, assim que transmitiu o cargo, no dia 18 de março de 1990, eu almocei em casa, dormi como uma criança num jardim feliz. Nós voltaremos a dormir como uma criança no jardim feliz? Eu passo agora, então, a palavra a Vossa Excelência. Doutor Maílson, seu microfone está desligado, doutor. Secretaria, por gentileza. Estão me ouvindo agora? Ótimo. Desculpa. Olha, boa tarde a todos. Obrigado à doutora Raquel pela apresentação, generosa apresentação, ao doutor Rui pelo convite, ao AB. É um grande prazer para mim participar deste webinar, particularmente por ter que dividir o espaço com um jurista de nomeada, um brasileiro ilustre, que é o ministro Aires de Brito. É uma honra para mim falar junto com ele. Olha, a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil quando a economia estava saindo de um longo processo de recessão, que havia começado em 2014, em meio à crise fiscal. As medidas para reverter a situação começaram a ser adotadas no governo do presidente Temer, mas ela ainda estava em curso quando essa catástrofe chegou entre nós e no mundo inteiro. O país vinha também de uma situação de desequilíbrio fiscal grave, de endividamento crescente, que nos estavam caminhando para uma situação de insustentabilidade. É uma situação provavelmente das mais graves que o Brasil já passou. Em 2020, provavelmente vamos marcar o fim da pior década da história econômica do país. É provável que em 2020 o valor nominal do PIB, o valor real do PIB, seja igual ou até inferior ao de 10 anos atrás. Em alguns casos, tem situações mais dramáticas ainda. A gente viu esta semana a indústria automobilística anunciando que a produção este ano de automóveis, caminhões e outros veículos vai voltar a 15 anos atrás. Não é? Portanto, é uma situação dramática. E, em algum momento, essa recuperação vai começar. A recuperação tem uma visão
do ministro da Economia, que é uma recuperação em V, uma V de vitória, é aquela situação em que a economia cai rapidamente e recupera também rapidamente. Eu acho muito pouco provável que essa seja a situação. Tem 3 outras situações, uma que se chama a recuperação em U, em que a economia cai rapidamente e leva um tempo incerto para se recuperar. Tem uma recuperação em W, típico de pandemias, em que há ondas, né, de contaminação, então a economia cai, recupera, cai de novo, recupera, formando uma figura de um W. E tem a recuperação em L, em que a economia cai, ninguém sabe quando ela vai se recuperar, né? Por que eu acho que vai ser uma recuperação em V? Porque mesmo que passemos, desculpa, o pior da crise, as pessoas ainda estarão assustadas, prudentes, porque o vírus vai estar circulando, ainda não existirá uma vacina, nem um medicamento para a cura. Então, na minha opinião, não vamos ver da noite para o dia as pessoas enchendo os estádios, os cinemas, os restaurantes, retomando viagens. Nós vimos essa semana a imagem da abertura de um teatro na Alemanha, que houve uma ocupação, dada a necessidade de distanciamento social, de apenas 15% dos assentos, né? Ninguém vai voltar a fazer viagens como fazia antigamente. E, portanto, levaremos um bom pedaço de tempo até que a economia reencontre o seu ritmo anterior, né? Os mercados estão sinalizando essas preocupações. Por exemplo, o indicador muito considerado, que é o chamado CDS, que é uma sigla em inglês para avaliação de risco, né? Esse índice chegou a 92 em fevereiro e agora está em 310, refletindo muito mais a percepção de agravamento da crise fiscal do que uma queda na taxa de juros, como muitos começaram a considerar como causa, né, da depreciação forte do real. Então, eu acho que é hora de começarmos a discutir o pós-pandemia, que as medidas para enfrentar a pandemia já foram adotadas, tem alguns problemas de implementação, mas o Banco Central agiu rapidamente, o Ministério da Economia durou um pouco para despertar para a necessidade da emergência, mas veio com medidas corretas, algumas precisam ser aperfeiçoadas, mas nós vamos começar a se preocupar, depois disso, com o custo. Há um custo a pagar. Os cálculos indicam que o custo da pandemia para o Tesouro Nacional será de 600 a 800 bilhões de reais. Nós estamos falando em algo como 8 a 10% do PIB. Algo parecido vai acontecer com a dívida. A dívida pública vai assim, crescer muito rapidamente, e muito, né? A relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, era de 76% no final de 2019. As estimativas mais recentes falam que vai chegar a 91%, 92%. Eu vi um banco recentemente calculando em 97%. Portanto, vai ter um salto de 15, talvez 20 pontos de percentagem na dívida, né? E o que fazer? O governo está dizendo que, acabada essa crise, é hora de voltar a discutir as reformas. Eu não tenho dúvida disso, as reformas continuarão importantes. Mas existe um novo desafio, porque o país pode ficar numa situação insustentável do ponto de vista fiscal. Então, vai ser preciso emitir um sinal, tanto para a sociedade, quanto para os mercados nacionais e internacionais, e também para os avaliadores de risco, as agências que atribuem nota ao crédito do país. Como fazer? Eu acho que eu entendo que o governo tem que começar a pensar num programa para pagamento desse custo, né? Terá que ser um programa temporário, digamos, de 10 anos, em que só um minutinho. Desculpa.
tomar conhecimento de que medidas o governo vai se valer para resolver esse problema, né? O certo, o desejável, digamos assim, o recomendável, seria cortar gastos no período de, digamos, 10 anos para absorver o custo da pandemia. Só que, na prática, embora isso seja a recomendação, não é o mais viável. Por quê? O governo federal controla apenas 5% de seus gastos primários. Isso equivale a 1% do PIB. Admitindo que o governo fosse parar, como não vai ser o caso, ele tem que continuar pagando as suas despesas, além das obrigatórias, né? As despesas correntes, o funcionamento da máquina, a conservação das estradas e assim por diante, não é? Isso tudo daria 1% do PIB, como eu falei. Eu acho que o esforço para absorver esse custo será muito maior do que isso. E aí nós temos que começar a discutir um aumento da carga tributária. Muitos dirão, essa não é hora de aumentar a carga tributária porque a economia está fragilizada. Eu também acho, mas essa não é a situação normal. Essa é uma situação bem anormal. Ou melhor dizendo, é um novo normal. E temos que discutir tributar quem? Eu acho que essa é a vez dos ricos, porque os pobres que já pagam um preço muito alto pela crise, porque ela incide proporcionalmente mais sobre eles, eles não poderão ser chamados a pagar também o custo do pós-pandemia, resolver o problema fiscal. E, portanto, terá uma carga tributária que não inclua tributos sobre o consumo, porque os tributos sobre o consumo são regressivos, eles incidem proporcionalmente mais sobre a renda dos mais pobres. Eu acho que tem que ser uma medida que envolva a tributação da renda, do patrimônio e até da riqueza. E aqui acolá uma CPMF temporária. Eu sou contra esse tributo permanente, mas temporário ele pode se justificar. E na minha ideia, e claro, tem várias ideias sobre isso, inclusive não fazer nada, o que eu acho que seria ruim, não é? A arrecadação desse período teria uma destinação exclusiva de pagar a conta da pandemia e tornar o setor público sustentável novamente. E por isso não caberia partilhar a arrecadação do imposto de renda com estados e municípios, a não ser para pagar a dívida deles. Não caberia destinar parte dessa arrecadação para os fundos regionais de desenvolvimento do Norte, Nordeste, da Amazônia, não obstante a relevância desses programas para o desenvolvimento regional. Não teria que aumentar, por conta disso, os gastos em saúde e educação, dada a vinculação de recursos para esses programas, novamente, não obstante a importância desses programas. É um esforço da sociedade para resolver, para pagar o custo dessa pandemia. Né? A alternativa de não fazer nada, ou se render o argumento de que não é hora de tributar, vai nos colocar diante de uma difícil escolha. Nós estamos diante de uma escolha entre o ruim e o péssimo. Ruim é não fazer, ruim é aumentar a carga tributária neste momento, incidente sobre os mais favorecidos da sociedade. Péssimo seria não fazer nada, porque nós podemos entrar numa situação de perda de confiança. As agências de classificação de risco já estão sinalizando isso. A agência S&P, semana passada, rebaixou a perspectiva de crédito do Brasil de positiva para neutra. E 2 semanas antes, a outra agência, a Fitch, reduziu de neutra para negativo. E nós podemos ter reclassificação de riscos mais à frente. Isso coloca o país numa situação dramaticamente grave. Né? E aí nós poderíamos caminhar por uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal. É uma situação em que a crise fiscal, o endividamento público são tão graves que o Banco Central perde a capacidade de exercer a política monetária com o objetivo de controlar a inflação. Por exemplo, ele não poderá aumentar a taxa de juros porque perceberá os seus impactos na dívida pública. E isso coloca o Banco Central de braços cruzados, de punhos presos
e a inflação pode fugir do controle. É um programa difícil, complexo, politicamente muito complicado, tem a questão da liderança, né? Um programa como esse requer uma liderança eficaz, com capacidade de mobilizar a sociedade para apoiar um programa ousado dessa magnitude, mas ele tem o objetivo de salvar a economia do risco de uma volta a um processo inflacionário grave e sem controle, né? Então, essa questão da liderança, talvez não seja o momento de discutir aqui, mas ela será fundamental para demonstrar o equilíbrio, a serenidade, para se opor aos grupamentos que vão ser contrários a medida desse tipo, para se articular com o Congresso Nacional, para obter maioria para a aprovação das medidas e assim por diante. Mas isso é coisa que a gente pode discutir em outro momento. Em resumo, o momento é difícil, é grave, mas temos que começar a pensar o que fazer no pós-pandemia. É isso. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Eu queria colocar aqui, além do que já foi dito inicialmente para o ministro Aires, duas situações que o ministro Maílson pontuou. A primeira delas é a criação de tributos. A criação de tributos, nós todos sabemos que é sempre um tema muito sensível e que, invariavelmente, acabam chegando aos tribunais. Então, eu coloco mais um tempero aqui nessa nossa discussão, que é: as nossas instituições estão preparadas para discutir de forma madura e serena a criação de novos tributos? E o Supremo Tribunal Federal, então, continuará exercendo um protagonismo relevante, mesmo pós-pandemia? Passo a palavra, então, para Vossa Excelência, ministro Carlos Aires. Bem, a gente ouve o ministro Maílson da Nóbrega com todo foco, quase que a gente nem pestaneja, nem bate os olhos, para não perder nada do que ele diz. Tudo é analisado com calma, com foco, esfericamente, visão de conjunto das coisas, e a revelar não só a vocação de grande economista, como de uma pessoa experimentadíssima no curso da vida pública, da vida também privada. À medida que o ministro falava, eu me lembrava de Camões, Luís Vaz de Camões, o poeta português, que dizia: há um saber de experiência feito, exclusivamente de experiência. E no caso do ministro Maílson, ele combina, otimiza muito bem ciência, sobretudo econômica, sociologia, grandes conhecimentos de sociologia, transita muito bem pela ciência política também, e experiência. Essa visão empírica, pragmática, essa visão concreta das coisas, ele tem muito bem. Em suma, é uma autoridade. Combina, como diria René Descartes, combina argumento de autoridade com a autoridade do argumento. E esse trocadilho faz do expositor uma definitiva referência. Bem, Raquel, obrigado pela saudação tão generosa, Rui Janone, a OAB, a partir do seu ilustre presidente, a OAB de São Paulo. Que bom estar aqui. Vamos tentar contribuir. O ministro Maílson da Nóbrega falou do quadro muito difícil, falou de catástrofe. E que as coisas eram não de regular para, digamos, as coisas vão de bem para ótimo. Não. De regular para excelente. Não. Ele deu a entender que é mais ruim, menos ruim, qualquer coisa nesse sentido. E isso me recorda uma historinha de um médico
amigo de um cliente ligou para ele e disse: olha, eu sou seu médico, seu amigo, e tenho condições de lhe dizer que preciso falar com você com toda urgência. Venha imediatamente, largue tudo e venha aqui. E o paciente foi, o cliente foi, se sentou ao lado, de frente ao seu terapeuta, seu médico, e o médico disse: eu tenho 2 notícias para lhe dar depois que vi todos os seus exames aqui e submeti a uma junta médica. E tenho que lhe dizer, é uma notícia, o que eu tenho para lhe dar sinteticamente, é uma notícia ruim, são 2, uma ruim e outra pior. Uma notícia ruim e outra pior. E o paciente disse: puxa, doutor, e é assim? Ele disse: é sim. A alternativa é radical. Comece por qual? Aí o paciente disse: olha, doutor, comece pela ruim. Ele aí disse: você só tem 24 horas de vida. Aí o paciente disse: mas e pode haver uma notícia pior do que essa? E o médico respondeu: é que desde ontem eu estou à sua procura, sem encontrá-lo. Bem, me lembro também, viu, ministro Maílson, de Eduardo Galeano, acho que naquela obra extraordinária, O Livro dos Abraços, em que ele diz que, mais ou menos assim, passei a vida inteira procurando certas respostas. Finalmente, quando as encontrei, mudaram as perguntas. O senhor falou de perplexidade. É um estado de aturdimento, né? De perplexidade, de estupor. A crise sanitária é em escala mundial e alcançou e está a repercutir danosamente, desequilibradamente, na política, na economia, não é? No direito, como tudo está sendo abalroado, não é? Seriamente por essa crise. Mas também me lembro de Fernando Sabino, o genial literato mineiro radicado no Rio de Janeiro, já falecido, infelizmente, que disse: olha, é preciso fazer da queda um passo de dança. É preciso fazer da queda um passo de dança. E o povo brasileiro, na sua sabedoria, diz: é preciso fazer do limão a limonada. Ainda mais, não adianta chorar pelo leite derramado. Não significa, e o ministro Maílson deixou isso bem claro, em outras palavras, tapar o sol com a peneira, não é isso. Assumir a postura escapista do avestruz, não é isso. Mas entender que os desafios existem para a sua análise e para a sua superação. Eu me lembro também, eu sou poeta, fui lembrado aqui, fui lembrado dessa minha dimensão de fazer versos. Me lembro de Eliot, T.S. Eliot, americano, que concorreu até com Fernando Pessoa para ver qual dos dois se colocava como o maior poeta do século XX. E Eliot disse assim, falou assim: eu disse à minha alma, fica tranquila e espera, até que as trevas sejam luz e a quietude seja dança. Era uma postura de observação. O ministro Maílson falou que essa postura do observar, do nada fazer, diante da gravidade da crise, não é a melhor. É preciso fazer alguma coisa competentemente, realisticamente, inventivamente, com toda a responsabilidade, na perspectiva da superação, não é, dos problemas tão sérios, multitudinários, de que ele deu conta na sua fala. Estou falando do ministro Maílson da Nóbrega. E eu penso que nós precisamos de um norte, de um farol, de um luzeiro, acima de qualquer, digamos,
dissenso subjetivo. Uma saída para chamar de nossa, não para chamar de minha, de sua, de fulano, de beltrano. Nada fulanizadamente, nada personalizadamente. Tudo objetivamente, tudo institucionalmente. Nós somos de uma geração, né, ministro Maílson, em que fez muito sucesso um filme protagonizado por Peter Sellers e Shirley MacLaine, que se chamava assim, Muito Além do Jardim. Muito além do jardim. Precisamos fugir do reducionismo, da subinterpretação das coisas, da visão meramente angular do cotidiano, dos fatos, das protagonizações. Precisamos de uma visão holística, esférica, né? Contextual, uma visão objetiva, algo objetivo, que seja o melhor ponto de partida, tão objetivo quanto legítimo. E me parece que nós temos esse trunfo, essa válvula de escape, a Constituição. A Constituição de 1988, que é ricamente principiológica, civilizadamente principiológica, atualizadamente principiológica. Ela é humanista, ela é democrática, ela é civilizada, humanista, democrática, para resumir. E é a lei maior do país. É a lei das leis. Se há juridicamente um imperativo categórico, é a partir da Constituição. Basta lembrar que o presidente da República, ao tomar posse perante o Congresso Nacional, o que é que diz? Artigo 78. Ele se compromete a, antes de tudo, cumprir, manter e defender a Constituição. Ele é eleito para, sobretudo, cumprir, manter e defender a Constituição. Porque a Constituição governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente. Olha o norte aí para o presidente da República. Olha o luzeiro. Olha o caminho. Olha o script. Olha o roteiro. Tudo objetivamente posto. Se formos para o artigo 37 da Constituição, que tem por destinatária toda a administração pública, toda, direta e indireta, de qualquer dos poderes, de qualquer das unidades federadas, artigo 37. Nós vamos encontrar que ela, a administração pública, se rege por 5 princípios explícitos: legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. Mas tem sido subinterpretado esse princípio. Na verdade, o que a Constituição está a dizer é que o primeiro princípio regente das atividades administrativas é a lei. Lei formal, lei material do Congresso Nacional. E lei maior do país, lógico, a Constituição. Mas não basta aplicar a lei. É preciso aplicá-la por um modo... Aí vem os critérios de aplicação da lei. E ninguém fala sobre isso. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. É preciso aplicar a lei por um modo moral. É preciso aplicar a lei por um modo público, com toda a visibilidade. Excomunhão da cultura do bastidor. Canonização do sol a pino. Aurora boreal em todo o mundo, do poder e da administração. E eficientemente, porque o povo merece a administração mais intrinsecamente qualificada. Então, não interessa quem governa, interessa como se governa. O como é mais importante do que o quem. A gente vai para o artigo 76 da Constituição e diz
o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, com o auxiliado pelos ministros de Estado. Uma interpretação correta, técnica, diz assim: não pode haver exercício da presidência da República, pelo presidente, lógico, se não com o auxílio dos ministros de Estado. Logo, não confundir governante com governo. Governo é mais do que governante. Olha a institucionalização da vida a prevalecer sobre as pessoas, sobre os agentes individualmente considerados. Aí a gente vai para o artigo 2º, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Aí vem uma ordem tão lógica quanto cronológica: legislativo, executivo, judiciário. Tudo começa com o legislativo, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, número 2. E porque o primeiro princípio regente de toda atividade administrativa, artigo 37, é o da legalidade. O executivo é o segundo, na ordem cronológica. O nome já diz, ele é executivo porque baixa decretos e regulamentos, resumidamente, para aplicação da lei. O Poder Executivo gravita na órbita da lei. E, finalmente, o Judiciário, para, no limite das contraposições, dizer se o Legislativo legislou segundo a Constituição e se o Executivo executou as coisas de acordo com a lei e também com a Constituição. A lei imediatamente, a Constituição imediatamente. E assim as coisas não se perdem no infinito, não resvalam para o interminável. Há um ponto lógico de chegada, há um ponto terminal das coisas para pacificar os ânimos, estabilizar as relações jurídicas. É o Judiciário. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, nem o Judiciário de falar por último. Vai dizer, se o Presidente da República, por exemplo, aí já é o Supremo no âmbito do Judiciário, se comportou de acordo com a prevalência do como sobre o quem, se comportou desfulanizadamente, se comportou institucionalmente, para que um eventual governante autoritário, para que tudo isso? Para que um eventual governante subjetivamente autoritário não consiga emplacar um governo objetivamente autoritário. E o Presidente da República, chefe do Poder Executivo, mantém com o Supremo Tribunal um link, um encontro. Há um encontro marcado entre o Presidente da República e o Supremo. É o link, é o vínculo funcional entre o artigo 78, o Presidente da República tomará posse perante o Congresso, prometendo cumprir, manter, defender a Constituição, a partir daí. E o artigo 102, numa cabeça, que diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição. Ou seja, o Supremo não governa, não tem do governo a função, mas tem do governo a força. Que força? De impedir o desgoverno. E qual é a pior forma de desgovernar? Descumprir a Constituição. Olhe como as coisas se encaixam, como as saídas estão na Constituição. Aí nós vamos para a ordem econômica, que passa por uma grande dificuldade, a economia. Mas a economia brasileira foi concebida por um modo tão lúcido, tão lógico, tão humano, a partir do artigo 170. Diz toda a ordem econômica, a ordem dos fatores da produção, da combinação de natureza, capital, trabalho, conhecimento, tecnologia, para abastecer o mercado de bens, de serviços, de produtos. O que é que está dito ali? A ordem econômica toda ela, fundada na valorização do trabalho. Olha que coisa civilizada, humanística, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, claro. A livre iniciativa. Os empresários nascem
para produzir. É por vocação que os empresários titularizam relações econômicas e são os agentes da produção por excelência. Eles têm todo o direito de se realizar vocacionalmente como produtores de riquezas. E a livre iniciativa? A ordem econômica tem por base a valorização do trabalho e a livre iniciativa para garantir a todos existência digna. Olha aí a finalidade da ordem econômica. Assegurar a todos existência. O advérbio materialmente está embutido, está implícito. Materialmente digna. Como se fosse pouco, conforme os ditames da justiça social. A mais urgente, premente, prioritária de todas as políticas públicas. Justiça social. E os seguintes princípios. E vem princípios de 1 a 10, de 1 a 9, que não são coisas distintas da ordem econômica. Não existe a ordem econômica de um lado e esses princípios do outro. Não. Tudo é um, sistemicamente, holisticamente, entrelaçadamente nas respectivas funcionalidades. Tudo é um. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência. Aí vem encurtamento de distâncias sociais e regionais, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, busca do pleno emprego. Olha que prioridade. Do pleno, em plenitude, busca do pleno emprego. E vem uma regra de democratização do capital internamente. Tratamento favorecido para as pequenas empresas, que o artigo 179 retoma, relança, para dizer que esse tratamento tão diferenciado quanto favorecido se estende às microempresas, pequenas e micro, em matéria de obrigações previdenciárias, creditícias, tributárias, administrativas. Olha que primor de legiferação. O que diz a Constituição? Que não existe economia de mercado no Brasil, isso é reducionismo. A nossa economia não é de mercado, juridicamente. Constitucionalmente, é uma economia social de mercado. E não existe um capitalismo no Brasil. O Brasil é capitalista. Não, isso é reducionismo interpretativo, é subinterpretação das coisas. No Brasil, o que prevalece é um capitalismo social, o melhor dos capitalismos, na base da filosofia da abundância e não da escassez. Qual é a filosofia da abundância? Eu ganho se todos ganham. Se todos ganham licitamente, eu também ganho capital e trabalho. Ninguém perde se ninguém perde. Que maravilha de Constituição. E é assim em todas as partes importantes das relações sociais genéricas. Eu vou terminar. É uma Constituição que nos torna um povo primeiro-mundista juridicamente. Doutora Raquel, nós somos felizes, doutor Rui, juridicamente, e não sabemos. E não sabemos. Então, o senhor falou de contrato. As relações contratuais deitam raízes na Constituição, essas relações onerosas, sinalagmáticas, né, comutativas. Está tudo aqui na Constituição. Até tratados internacionais, convenções internacionais. A Constituição diz no artigo, a propósito de licitação, né, mantidas as condições iniciais da proposta. Né? Então, eu termino dizendo que a crise é séria, é aguda, é multitudinária, é catastrófica, disse bem o ministro Maílson da Nóbrega, e demanda de nossa parte um esforço concentrado, um entendimento. Devemos conversar, dialogar, né? Fujamos do sectarismo,
do monólogo, os poderes republicanamente conversando, as pessoas federadas, federativamente, portanto, conversando, o Estado conversando com a sociedade civil, o Estado conversando com a sociedade civil e com a ordem jurídica internacional, porque a crise é transnacional, é terráquea, é planetária. Mas tenhamos um ponto de partida, para estudar tudo e equacionar tudo, porque essa Constituição, além de copiosamente principiológica, ela é materialmente expandida a ponto de não deixar do lado de fora dela nada do que seja intrinsecamente relevante para o país, para o indivíduo e para a coletividade. Tudo que seja intrinsecamente relevante está aqui na Constituição, no livrinho. Vamos, então, fazer esse grande pacto nacional. Os empresários, claro, à frente até, os empresários, os políticos, os filósofos, os artistas, tão criativos, tão inventivos, que merecem tanto prestígio, os professores, as universidades. Vamos nos sentar em torno dessa mesa redonda de nome Constituição e vamos fazer da queda um passo de dança. É como penso. Obrigado, ministro. Como sempre, o senhor com palavras muito lúcidas e que, de certa forma, até traz um certo conforto ouvindo Vossa Excelência falar. Passaria a palavra ao ministro Maílson, caso ele queira fazer alguma reflexão final, uma breve consideração final. O senhor está com a palavra. Obrigado. É sempre um prazer ouvir o ministro Aurélio Brito. Cada palavra dele tem um peso. Eu comecei a anotar algumas mais importantes aqui, mas me perdi, né? Mas eu fixei algumas. Por exemplo, A recíproca é verdadeira, viu, ministro? A recíproca é verdadeira. Ele falou o farol da Constituição, o luzeiro. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra nordestina, viu, ministro? O luzeiro, né? Falou da necessidade do diálogo e fugir do monólogo. Enfim, ele nos encheu de frases e palavras que diz muito sobre o que devemos pensar e fazer. Eu gostaria de fazer um pequeno adendo ao que eu falei. Eu quis me manter ao tempo, né? Mas eu deveria ter falado que, apesar da gravidade do momento, nós temos alguns fatores que nos permitem resistir mais fortemente à tempestade, né? Em primeiro lugar, uma taxa de juros a mais baixa da história. É diferente você gerir uma dívida do tamanho do PIB, quando a taxa de juros é 14,25%, a Selic do Banco Central. A taxa é maior do que essa nas operações bancárias, mas é o que o Tesouro paga, 14,25%. Estamos indo para 2%, né? Já estamos em 3%, e provavelmente vai para 2,25%, e provavelmente vamos para menos de 2%. Absolutamente inédito na história do país. É um dado muito favorável para a gestão de um endividamento excessivo como o que vamos ter depois da crise. E tem mais 3 fatores. O primeiro é sobre as causas que no passado foram a fonte ou agravamento de crises. São 2. A crise bancária e a crise do balanço de pagamentos. A crise bancária é aquela situação em que os bancos quebram em cadeia. Isso produz uma contração do crédito que leva a economia para o buraco. Estamos longe disso aí. Já passamos por isso em alguns momentos. Porque o sistema financeiro brasileiro não é apenas sólido e sofisticado, mas ele é muito bem regulado pelo Banco Central. Eu classifico a regulação do Banco Central como de qualidade equivalente ao dos países ricos. Eu posso atestar isso porque sou membro do Conselho de Administração de um banco e vejo lá como o Banco Central é diligente, presente, atuante. É uma garantia, né? A segunda causa no passado foram crises de balanço de pagamentos, que geravam crise de dívida externa. O país ficava sem condições de pagar sua dívida
ficava sem condições de importar insulina. Passamos por isso aqui, né? Hoje não, nós temos um balanço de pagamento muito sólido, com reservas internacionais da ordem de 340, 350 bilhões de dólares, que o valor é superior à da dívida externa. O Brasil é hoje um credor externo, ou seja, a gente tem mais dinheiro em caixa, digamos assim, aplicado em títulos do Tesouro Americano do que o país deve através de suas empresas privadas, públicas e do setor governamental, né? E tem um segmento que é campeão, que é o agronegócio. O agronegócio vai nos trazer a maior safra da nossa história. E hoje o agronegócio está mostrando que o Brasil é o único país do chamado G20 que está exportando este ano mais do que o ano passado, graças ao agronegócio. E como a economia está se contraindo muito, nós vamos ter uma situação que a gente não esperava. A projeção era de um déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, quer dizer, o resultado das contas externas do Brasil ia ser um déficit de 45 bilhões a 50 bilhões, eram as previsões. Vai ser zero, porque haverá uma queda forte das importações e as exportações do agronegócio vão ser maiores do que se previa. Primeiro, porque temos uma safra maior, e segundo, porque apareceram novos países querendo comprar alimentos e matérias-primas do Brasil por uma razão de segurança, né? Então, embora a situação requeira ousadia, coragem para enfrentamento do custo da pandemia, né? Evitar que o Brasil fique numa situação insustentável na sua dívida, tem soluções aí meio mágicas, né? Tem um grupo acadêmico que tem força nos Estados Unidos, mas tem participantes aqui do Brasil, que estão sustentando o seguinte: dívida não é problema, o governo pode emitir dinheiro para financiar sua dívida. É uma tese respeitável, mas ela ainda não ultrapassou os umbrais da academia. E para ela entrar em vigor, tem, como dizia o Garrincha, tem que combinar com os russos, né? Porque as agências de classificação de risco não vão comprar essa ideia, os investidores não vão comprar essa ideia, e ela seria trazida para o Brasil num momento grave, que pode gerar desconfiança, perda de confiança. Portanto, essas porções mágicas nunca foram a solução de graves problemas do país. Não estou discutindo se é válido ou se não é válido. Nesse momento, eu acho que seria um desastre o Brasil enveredar por esse campo, né? E, portanto, eu acho que a questão, o que eu queria fixar aqui na minha fala é que o Brasil vai sair da pandemia com um grave problema fiscal, de forte desequilíbrio e de um endividamento que foge aos padrões que se observam hoje no mundo emergente, né? Em 2021, a relação entre a dívida e o PIB do Brasil vai passar de 100%. Os credores hoje, os avaliadores de risco, não estão muito preocupados, porque todo mundo concorda que a pandemia é igual a uma guerra e você tem que vencer a guerra. E, portanto, não tem que fazer conta do que vai gastar. É preciso salvar vidas, preservar a renda ao máximo possível dos menos favorecidos, trabalhadores informais. É preciso preservar as empresas o máximo possível, porque não tem capitalismo sem empresa. Elas têm que estar funcionando quando a recuperação vier, mas na cabeça de todos tem a ideia: passada a guerra, como aconteceu no passado, vamos ver como a gente paga o custo da guerra. E para pagar o custo da guerra, nós temos que nos comparar com a situação de outros países. A média que eu vi mais recente dos países com os quais nós podemos ser comparados, a média de relação dívida-PIB é de 53%. A nossa vai para mais de 100%. Mesmo que esses países aumentem o seu endividamento, e vão aumentar, não vão chegar nem perto do que o Brasil era em 2019. Portanto, isso é realmente um desafio enorme que nós temos que encarar com grande coragem e, sobretudo, o que eu falei aqui, não se deve demandar dos pobres o pagamento dessa conta, e sim dos que podem pagá-la, que são os ricos. É isso. Perfeito. Obrigado, ministro Mailson. Ministro Aires Brito, gostaria de fazer alguma consideração final? Também um adendo. A partir
da intervenção sempre lúcida, consistente, tecnicamente, do ministro Maílson. Eu até não sei se caberia aqui fazer uma pergunta ao ministro Maílson sobre os depósitos compulsórios dos bancos, se não poderiam, nos respectivos valores, voltar para a economia, para injetar dinheiro na musculatura econômica, financeira do país. Não sei se caberia essa pergunta. Mas, entre eu outras posso medidas... responder. Se Pronto, me derem vamos. tempo, eu posso responder com prazer. Pronto, Posso responder? Doutor Rui, Claro, eu fica à posso vontade, voltar a ministro. falar depois. Fique à vontade. Olha, primeiro que é uma sugestão adequada, né, na linha do que tem sido adotado no mundo inteiro. Os bancos centrais adotaram várias medidas de ampliação da liquidez na economia. Isso. E o Banco Central do Brasil, ministro, de certa forma, já fez uma parte disso aí. Nas medidas que ele anunciou, tem uma liberação de uma expressiva soma de recursos para os bancos. Acontece que banco privado não é igual ao banco público. Banco privado empresta o dinheiro dos seus depositantes. Então, por isso, os bancos privados são orientados e fiscalizados pelos bancos centrais no sentido de adotar prudência, cuidado na gestão desses recursos. Emprestar quem pode pagar, porque se ele empresta quem não pode pagar, o banco quebra, os depositantes perdem o dinheiro, a não ser aqueles que estão protegidos pelo seguro de garantia de depósitos, que no Brasil vai a R$100 mil, se não me engano. Não é? Mas muita gente perderia muito dinheiro. E é ruim quando os bancos quebram, porque falta crédito. E crédito é um componente fundamental de uma sociedade capitalista, né, que nós somos. Né? Então, o que está acontecendo é o que em linguagem técnica se diz empossamento, de poça. Né? O dinheiro está chegando nos bancos e está se empossando. Eles estão fazendo um esforço enorme para emprestar esse dinheiro, mas é que há uma percepção de aumento do risco. E numa percepção de aumento do risco, os bancos são mais prudentes. Por isso que eu acho que um complemento à sua ideia, que é correta, né, que seria o governo assumir o risco dessas operações, como fizeram vários países ao redor do mundo. Então, no crédito para pequena e média empresa para pagar salários, o governo assumiu 85% do risco e os bancos 15%. Ele poderia fazer algo semelhante, talvez até 100%, eu acho que justifica, nesse momento, para que as empresas não morram à míngua. Aquela que você está com dinheiro no banco, sabe que tem o dinheiro, sabe que você pode salvar a sua empresa com esse dinheiro e você vê impedido de utilizar esse benefício. Os americanos fizeram isso na crise de 2008. Né? O crédito travou e o Tesouro Nacional, com apoio do Congresso Nacional, criou um programa em que o Tesouro Nacional assumiu o risco dessas transações. E aí a gente vai ver, se isso acontecer, fluir mais rapidamente o aproveitamento dessa liberação de compulsórios que o Banco Central já fez. Muito bem. Posso falar, né, doutor Rui? Vou ser breve. Claro, por gentileza. Eu gostei muito de todo o adendo, essa parte complementar do ministro Maílson da Nóbrega e, sobretudo, do fecho, quando Sua Excelência diz que é preciso, digamos, que os primeiros socorros do Estado, vou falar metaforicamente, sejam para as pessoas de fratura existencial exposta, né? Os bem vulneráveis economicamente, materialmente. Porque a hora de enxugar a lágrima é quando a lágrima está caindo. E no limite também da inconciliabilidade entre mínimo existencial humano e reserva financeira do possível, o que prevalece, né, para ser atendido é o mínimo existencial, o Estado que resolva o seu problema de reserva financeira do possível, né, para não deixar que populações inteiras morram até de fome. Eu me lembro até de Djavan, genial músico brasileiro, compositor, poeta, letrista,
dizendo numa música de nome Esquinas, num verso social, que talvez seja o mais bonito da língua portuguesa, Djavan disse: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Esse fecho, viu, ministro, eu achei magnífico, humano por definição. Agora, eu continuo, para terminar, entendendo que precisamos de faróis, de luzeiros, tão objetivos quanto legítimos. E eu os encontro na Constituição, ao menos para esse ponto de largada da discussão séria das coisas. É a mesma coisa de... Há pessoas que já não se dão a fraqueza de pensar por ideias. Elas pensam por ideais. Elas são a encarnação dos seus próprios ideais de vida. As ideias vêm a reboque dos ideais. Esses ideais são chamados de valores pela filosofia. E os ideais são aqueles nortes, né? Aqueles luzeiros que imprimem grandeza, propósitos à vida humana. Eles são chamados de valores pela filosofia e são chamados de princípios pelo direito. Os ideais de vida são chamados de princípios pelo direito. E esses princípios parametrizam as coisas. Vejam a ordem financeira. O ministro falou tão bem da ordem financeira, apropriadamente, adequado. A Constituição não se faz de rogada. Ela é materialmente expandida, como nenhuma outra, já disse isso. Aí vai para o artigo 192 e olha o que diz sobre a ordem financeira. Cuidou da ordem econômica, já vimos, artigo 170 em diante. E o primeiro princípio é soberania nacional, viu? Primeiro princípio da ordem econômica, soberania nacional. Aí vem para o sistema financeiro. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, geograficamente, setorialmente, e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, a mostrar que o próprio setor financeiro há de estar a serviço, ao menos com imediatidade, não do capital dele mesmo no plano especulativo, mas do capital produtivo, que é a economia em geral, que a ordem econômica em geral se encarrega de fazê-lo. E diz que será regulado por leis complementares. A ordem econômica não. É pela Constituição diretamente. Os lineamentos da ordem econômica brasileira estão diretamente na Constituição. Os da ordem financeira, a Constituição mandou para a lei complementar. Logo, a ordem econômica prepondera sobre a ordem financeira. É preciso entender bem isso, à luz da Constituição. Há uma hierarquia aqui, a mesma coisa, não é? As ideias estão a serviço dos ideais. A ordem financeira está a serviço com imediatidade da ordem econômica. E, genericamente, do desenvolvimento do país e do bem-estar da coletividade em todas as partes que o compõem. Então, as providências do Banco Central, sobretudo no plano da ordem financeira, devem se orientar por esse luzeiro, né? Esse farol que consubstanciado na própria Constituição. Bem, era o que eu tinha a dizer, reiterando o meu discurso de que, às vezes, não é só o perigo que mora ao lado, não. O perigo mora ao lado, nós dizemos. A solução mora ao lado. E a solução, me parece, é a Constituição. Objetiva e legitimamente é a Constituição do país. Ministro Aires, ministro Maílson, eu termino a semana, que na verdade não termina, porque nós já não sabemos mais quando começa ou quando terminam as semanas, mas muito feliz e
e sinto que o propósito da nossa conversa foi alcançado. Nós tivemos, acho que isso aqui foi um momento histórico para a Ordem dos Advogados do Brasil, ter duas das maiores personalidades brasileiros que fizeram muito por esse país, cada um na sua seara, mas que são pessoas e personalidades que todos nós reconhecemos como grandes homens, grande economista, grande jurista, pai. E então eu só tenho realmente o que agradecer o tempo de Vossas Excelências nesse final de tarde, início já de noite. Que todos nós tenhamos aí bastante saúde para enfrentar os desafios que se apresentam pela frente. Mas eu realmente agradeço do fundo do meu coração pela participação de Vossas Excelências aqui nessa tarde. Passo a palavra à doutora Raquel para que ela possa encerrar aqui o nosso evento, que realmente foi muito engrandecedor. Muito obrigado a Vossas Excelências. Obrigado. Obrigado. Caríssimos ministros Aires Brito, Maílson da Nóbrega, Dr. Rui Giannone, de fato, a OAB São Paulo tem que agradecer a presença e a participação de Vossas Excelências nesse evento e, especialmente, a ideia e iniciativa do Dr. Rui Giannone de reunir dois grandes nomes do pensamento brasileiro contemporâneo. Um com uma abordagem mais jurídica, outro com uma abordagem mais econômica, mas ambas linguagens se compondo e se complementando. Eu, ousadamente, como tributarista, ao ouvir aqui algumas considerações, eu fiquei feliz por alguns aspectos, porque penso de forma semelhante em alguns dos aspectos aqui propostos. De fato, ambos os nossos interlocutores referiram uma preocupação grande com a micro e pequena empresa. E eu, particularmente, nos últimos dias, também tenho participado de uma série de lives, debates, enfim. E tenho dito e referido que é preciso melhorar a gestão governamental no que tange as políticas públicas para apoio às micro e pequenas empresas, né? Vetar, por exemplo, um dispositivo que estabelecia uma carência para o início de pagamento nas linhas de crédito que já se aguardavam há bastante tempo, desde o começo da pandemia, me parece ser algo que precisa ser revisto. Porque, evidentemente, como bem referiu o ministro Maílson, né, ainda que nós nunca tenhamos vivido uma pandemia na vida, na história do planeta Terra, enquanto sociedade complexa e tão organizada e tão grande quanto é a sociedade contemporânea, nós vivemos momentos muito difíceis, grandes guerras mundiais, né, momentos, outras pandemias com menos recursos científicos, e a recuperação, ainda que sempre, historicamente, se revele forte, crescente, ela não é instantânea. Nunca é instantânea. Porque nunca ninguém consegue sair de um trauma tão grande de forma instantânea. A própria retomada da atividade econômica será em fases, e a depender, inclusive, das dinâmicas contextuais de estados e municípios, pelo Brasil afora, nesse país tão continental, né, que é o nosso país, e que revela situações muito variadas e muito diferentes do Oiapoque ao Chuí. Agora, talvez, e aí, ministro Maílson, penso que há alguma referência que foi feita pelo ministro Aires Brito com relação à necessidade da disrupção, da coragem de se buscar algumas soluções que sejam realmente mais diferentes, e Vossa Excelência, ministro Maílson, referiu, en passant,
a necessidade, por exemplo, de mudança no eixo da tributação brasileira. Este é um assunto que vai ter que ser enfrentado, porque nós tributamos historicamente muito mal e tributamos, inclusive, em desfavor do florescimento das atividades econômicas mais consentâneas com a contemporaneidade. Porque nós tributamos consumo e, portanto, ao tributarmos consumo e escolhermos que esta parcela da tributação seja tão relevante quanto ela é, e esta foi uma escolha legislativa equivocada, nós estamos tributando pesadamente a população hipossuficiente do país, que basicamente ganha para comprar os seus víveres. Ela recebe salário e compra commodities de consumo rápido. Então, nós tributamos muito erradamente, há muitos anos, né, décadas de tributação equivocada, em que nós tributamos consumo e tributamos crescentemente nas últimas décadas, de forma também equivocada, a folha de pagamento. E ainda mais equivocada fica isso evidenciado quando nós vínhamos vivendo os recordes históricos de desemprego, como vínhamos vivendo nos últimos tempos. E se nós formos observar nos países que participam do ambiente da OCDE, hoje muito desejado, né? Era muito desejado, pouco antes da pandemia, nós vamos observar que existe uma relação direta entre altos índices de desenvolvimento humano e uma tributação diferenciada e com uma matriz, em termos de perfil, também diferente da nossa. Porque o patrimônio, nesses países com índices de desenvolvimento humano mais altos e mais elevados, não é levemente tributado como ele é aqui. E ainda que eu não seja técnica e academicamente a favor do imposto sobre grandes fortunas, porque eu acho que ele é um péssimo instrumento, nós temos que falar super seriamente a respeito de tributação de patrimônio. E temos que falar também sobre um outro lado do orçamento público que é pouco tratado na história do Brasil. E que não é o lado da receita, é o lado da despesa. Porque é deste lado do orçamento público que, historicamente, os governos vão sucessivamente escapando. Porque falar e tratar deste lado do orçamento é tomar medidas de corte nos próprios custos, que evidentemente nem sempre são medidas mais simpáticas do ponto de vista eleitoral. Mas numa crise como essa, cabe ao Estado fazer sim a diferença. E é do Estado que precisa vir a coragem para fazer algumas transformações estruturais e corrigir muitos erros. Penso eu, modestamente, depois de 30 anos de advocacia tributária, que é absolutamente fundamental que estes erros sejam corrigidos. Também na minha vida acadêmica, a percepção é que, se nós não mudarmos o eixo da tributação, se nós não repensarmos a relação entre cidadania, Estado, governantes e orçamento, de fato, o país não se transformará. E nós precisamos, mais do que nunca, de uma transformação socioestrutural. Lastimavelmente, a pandemia nos atinge com a nossa realidade. A pandemia não está atingindo o Brasil com uma realidade semelhante à Noruega, à Suécia. Ela está atingindo o Brasil com a sua realidade. Uma realidade em que mais da metade da população brasileira não tem água tratada para lavar as mãos. E aí, ministro Maílson, com toda a vênia, a gente talvez tenha que ousar um pouco, porque nós também precisamos falar mais e melhor sobre a qualidade dos gastos públicos. E talvez, se pensarmos em gastar naquilo que há tantas décadas é preciso para fazer desse país um país mais justo, mais inclusivo, mais qualitativo, isso também alavancará a economia.
Eu não tenho dúvidas disso. Porque tratar, por exemplo, de saneamento básico é dar vida e dar cidadania a uma parcela da população que vai ter que enfrentar estas semanas e meses de pandemia sem sequer ter na sua própria torneira, da sua casa, infelizmente alguns sem casa, água tratada. E é disso que se trata. Gastar mais e melhor, mas gastar menos em coisas que não são coisas que realmente façam diferença na transformação socioestrutural. Por fim, de fato, acho que a Constituição nos dá muitas soluções. E eu termino aqui a minha manifestação, de novo, agradecendo estas colaborações sempre tão valiosas que o ministro Maílson já deu e continua dando para o pensamento econômico e estrutural brasileiro, que o ministro Aires Brito já fez tanta diferença e continua fazendo no cenário do direito brasileiro, dizendo que para enfrentar uma situação como essa, nós vamos ter que lembrar a frase de Albert Einstein, que dizia que loucura é querer chegar a resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. O Brasil tem errado enormemente na condução de suas questões tributárias, financeiras, isso traz impacto na vida da micro, da pequena empresa e que é, na verdade, aquela que emprega mais de 70% da massa de trabalhadores brasileiros. É preciso ter um olhar cirúrgico, corajoso e cheio de realidade para tratar disso. Eu agradeço em nome da OAB São Paulo, mais uma vez, pelas preciosas colaborações e considerações de vossas excelências. Dr. Rui Janone Dourado, fantástica a sua iniciativa e eu agradeço em nome da OAB por todo o trabalho diferenciado que Vossa Excelência tem feito à frente da nossa comissão de arbitragem. Muito obrigada e que todas e todos sigam em casa e que bom que podemos, alguns de nós, realmente ficarmos em casa e que nos cuidemos e que meditemos muito seriamente sobre a transformação que de há muito é preciso ser de fato feita, de uma vez por todas, em prol da cidadania brasileira. Afinal de contas, se é imposto sobre consumo, se é imposto sobre patrimônio, todas e todos pagamos impostos. Precisamos ser tratados como cidadãs e cidadãos que merecem respeito, água encanada, saúde pública de qualidade, educação universal e de qualidade para todas e todos. E o resto, a gente incentiva a iniciativa privada a fazer. Muito obrigada e uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem bem e fiquem com muita saúde em suas casas e cuidando dos seus. Muito obrigada. Obrigado, ministro. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.